Sua saúde pra gente é o que importa. Saúde levada a sério em Garanhuns. Hospital Perpétuo Socorro. Aproveite o Dia dos Pais para presentear quem você ama com o melhor do comércio de Garanhuns. O presente que o seu paizão merece está aqui, em nosso comércio. Muitas novidades esperam por você em todas as lojas da cidade. Venham aproveitar esse momento especial juntos. CDL Garanhuns. Na Cruzeiro Sul Virtual, estude de onde quiser e conquiste uma bolsa de até 100%. São mais de 1000 polos EAD por todo o Brasil. É isso mesmo, Celso. Para quem quer dar um up no seu currículo, pode fazer sua faculdade na Cruzeiro do Sul Virtual no Polo Garanhuns. Estude à distância com a mesma qualidade do ensino presencial. Matrículas gratuitas para o segundo semestre em mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação. O Polo Garanhuns fica na Avenida Rui Barbosa, 488, Heliópolis, no Rui Barbosa Mall. Ligue 999020363. Inscreva-se já na Cruzeiro do Sul Virtual. Para ele, você é muito mais que especial. Você representa a alegria, esperança, felicidade e um grande presente de Deus. Em todos os seus mais importantes momentos, ele esteve acompanhando com muito carinho, amor e dedicação. Muitas vezes você foi seu maior companheiro, mesmo em seu trabalho, pois você sempre foi e será o mais importante em sua vida. Amor é a sua maior qualidade e você é tudo para ele. 8 de agosto é o Dia dos Pais. Uma mensagem das óticas Vision 7. A cada dia que passa, o mundo evolui. Cada hora traz uma inovação e a cada minuto as notícias mudam. O Jornal DAC vem acompanhando esse ritmo da evolução com dinamismo. As informações da sociedade e do meio empresarial e governamental com moderna diagramação e alta qualidade na impressão. Anuncie o Jornal DAC e venda mais. Acesse jornaldacgaranhuns.com.br, Facebook Jornal DAC Garanhuns. Ligue 87 30 25 1464 ou 99620-7800. Jornal DAC. Todo mundo vê, todo mundo lê. FM CYD 252, 102,3 MHz. Marano FM, 10.000 watts. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Matheus Fernandes. 12h03, meus amigos, na 102,3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder. Seu programa de política, economia e comportamento. E ele, com o belo cardigan dele aqui do meu lado, de segunda a sexta, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano. Lembrando, pessoal, que o Quarto Poder e a Marano são multiplataforma, tá? Então a gente tá no YouTube, no Deezer, no Spotify, Facebook, Instagram e também no aplicativo da Rádio Marano e no site, tá? Então quem quiser é só acessar, inclusive pode nos ver com imagem no momento. E lá de Belo Jardim, nosso querido amigo Felipe Barros. Felipe Barros. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano para mais um Quarto Poder. É isso aí. Bela camisa, viu, Felipe, também? O pessoal aqui tá elegante hoje. Camisa listrada. E hoje, é claro que a gente não pode deixar de cumprimentar o nosso grande professor aqui da rádio, Duran, tá nas operações ali. Sempre um prazer, Tony. Com certeza. Rapaz, a política nacional e local esquentou, viu? Esquentou nova. Pelo menos a política, né? Porque o frio que tá aqui em nossa região, a Poliana Fontinelli vai trazer já o tempo e a temperatura pra gente, mas, de fato, a política nacional, ela não tá no inverno, né? Ela não tá na laninha nunca. No país parece que ela tá sempre em verão, né? Tá sempre quente. Inclusive, saiu uma notícia, tá? Que depois eu quero que vocês comentem, de uma possível aproximação, que era o que eu já vinha cantando essa bola aqui, mas aí é tudo especulação, né? Então o especulador tem bom para todo lado, né? Que a Raquel se aproxima, prefeita de Caruaru, né? Possível pré-candidata a governo, ainda não são confirmados, mas a gente enxerga algumas movimentações nos bastidores dela, né? Inclusive de preparando o vice, o Rodrigo Pinheiro, para assumir de fato as funções de prefeito de Caruaru, mas ela teve uma aproximação mais recente agora, né, é o que se divulga nas informações do meio político pernambucano, com o Anderson Ferreira, né, prefeito de Jaboatão.
o que buscaria um entendimento ali, talvez, para que ele ou o próprio irmão, o André Ferreira, fossem ao Senado. Ela, garantindo este apoio, ela poderia galgar um espaço ali já na região metropolitana, que é muito importante, né? Exatamente. Agora, isso e muito mais a gente vai comentar já já, Matheus, depois do intervalo comercial. Bem rapidinho, 12h06. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em Altinho, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. De volta, meus amigos, 12h07. E antes de mais nada, tá? Antes da gente começar aqui a tratar de fato da política real, a gente vai tratar da política social, né? Teve aqui esta semana, e a rádio também abriu as portas para que a gente pudesse dar essa força, né? Ao projeto Mãos que Ajuda, tá? Eles que estão arrecadando alimentos, né? No setor, principalmente os alimentos não perecíveis, né? Que é para poder ter tempo hábil para distribuir para quem mais precisa, né? A gente está enfrentando uns invernos mais rigorosos. Estava falando com a minha mãe hoje que eu não me recordo do último inverno que foi tão forte assim, tá? Já faz bastante tempo que a gente reside aqui em Garanhuns, mas de fato o Anderson Burgos, ele passou por aqui e a rádio também abriu espaço, né? Para que eles fizessem, né, esse movimento de buscar ajudar as pessoas, tá? Qualquer alimento não perecível, tá? Os pontos de coleta, a rádio serve aqui, tá? E quem estiver aqui pertinho da rádio pode trazer, ou então, se você não puder trazer, quiser deixar o contato também com o pessoal daqui da rádio para a gente buscar, ele também se colocou em disposição, tá? Tá disponível. E o telefone do Andinho, do Anderson Burgos, para entrar em contato com ele também é o 87, né? O DDD aqui da região, dígito 996564898, repetindo, 87, dígito 996564898, você vai falar com o Anderson Burgos. É questão de arrecadação de alimentos. O projeto são Mãos que Ajudam. É uma iniciativa da Igreja de Jesus Cristo do Santo nos últimos dias, eles que já trabalharam e fazem, né, o apoio sempre ao Abrigo São Vicente, e, enfim, fizeram a distribuição de máscara durante a pandemia, sempre buscando trazer de forma, da melhor forma possível, né, para ajudar as pessoas nessa pauta social. Os abraços de hoje. Inclusive, a gente estava aqui no intervalo, o Matheus falou do meu cardigan, que é o casaco que eu estou usando, e um amigo da gente mandou uma mensagem agora, Anderson Sampaio, estudou comigo lá na Faculdade de Direito, acompanhou ontem a entrevista aqui da Adriana, já fica aqui um grande abraço para meu amigo Anderson. E eu vou dar uma dica, tá? A gente tá preparando material especial, o Quarto Poder sempre vai evoluindo, vai começar a preparar os cortes também. E quem quiser, final de semana, né, dá uma maratonada, a gente tem muito... Olha, é o seguinte, eu vou explicar para quem não sabe o que é os cortes. Você vai lá no nosso Instagram, certo? @QP Quarto Poder, e já vai seguir e vai ficar acompanhando. O que acontece? A gente vai pegar aqui as frases mais polêmicas das entrevistas que foram dadas aqui e colocar lá no Instagram para vocês divulgarem. Exatamente. Frase dos prefeitos que tiveram aqui, ex-prefeito, deputado, tudo que você imaginar vai estar lá, certo? A gente vai divulgar. E quando a gente brigar também, né, Lucas? E quando a gente brigar principalmente, porque esse programa tá muito pacífico. A gente tem que começar a tocar fogo aqui. Hoje eu vou abrir discordância com todo mundo. Se dizer que tá de dia, eu vou dizer que tá de noite. Né? Exatamente, hoje eu vou ser totalmente do contra. Olha, falando em dia, né, ou noite, hoje o tempo e a temperatura, tá? Com a Poliana Fontinelli. Ela que fala para nós como é que vai ser esta quinta-feira chuvosa por aqui. E agora,
o tempo e a temperatura. Nesta quinta-feira, 5 de agosto, a nebulosidade volta a aumentar na costa da Bahia e a chuva pode vir a qualquer momento do dia. Também há previsão de chuva em todo o litoral da região Nordeste. No sertão nordestino, ventos moderados podem aparecer. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Quarto poder. Matheus Fernandes. 12h11. Vou pedir para a Tony ali colocar rapidinho, se ele puder, o tempo e a temperatura daqui da nossa cidade, que deve estar uns menos 30 graus agora. Aquela clássico da Marano, né? É, exato. No alto do Magano. Ontem a galera do Instagram, Garanhuns Ordinário, acho que é assim, né, que coloca, eles são da propaganda, né, de piadas, enfim, de teor humorístico, eles colocam, de fato, que aqui estava nevando, né, no alto do Magano. Eu digo, olha, a piada é boa, mas não é tão... Pode ser até verdade, tá? Olha, já ficou... Ó, o Tony tá ajeitando ali, ó. Tony tá ajeitando aqui na tempo e a temperatura. Mesa de operação, porque só quem entende disso aqui é ele. É Tony. Pra quem tá acompanhando no YouTube, a gente tem uma telinha aqui no estúdio, tá? As E aí curiosidades a gente fica vendo o Tony mexendo aqui, tentando aprender, mas não aprende nada no final. Olha, Matheus, e a gente vinha falando sobre tempo e a temperatura, menos 30 em Garanhuns. Pode dar, Tony. Neste momento, no alto do Magano, a temperatura é de 15,6 graus. Tá frio ou não? Só se for negativo esse 15 aí. Tá frio de verdade. Hoje a gente vai ter uma entrevista muito bacana, tá? Com o Charles Ruas, ele que é lá do Viane Moura. O pessoal se empreende muito, né? E a gente tem batido um papo nesse sentido aqui. Inclusive, eu trouxe duas informações, tá? Há pouquíssimo tempo, sobre os investimentos que têm sido feitos nacionalmente, tá? Os levantamentos são do Valor Econômico, que é ligado ao Jornal Globo, de maneira geral, ao Grupo Globo de Comunicação, e eles trazem sempre as melhores notícias da economia. Mas antes disso, o professor Écio Costa vai falar conosco. Ontem a Selic aumentou 1%, tá? Ela aumentou a velocidade do ritmo, 100 pontos base, né, ao ano, para que segure, ou dê entre aspas, né, no bom sentido, uma mordaça nessa inflação que tem sido difícil de controlar. Mas com a palavra o professor Écio Costa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre o Comitê de Política Monetária, que elevou a taxa de juros básica da economia Selic em 1 ponto percentual. Agora a Selic passou de 4,25% ao ano para 5,25% ao ano. Vale lembrar que nas 3 últimas reuniões a Selic havia subido 0,75 ponto percentual, começando lá atrás em 2% ao ano, chegando a 4,25%. O que aconteceu foi que os números da inflação vieram acima do esperado, né, principalmente no mês de julho. Havia uma expectativa de que o IPCA, principalmente, começasse a desacelerar, mas os números recém-apresentados indicam que ainda há pressão inflacionária. Então, por conta disso, a gente tem aí uma expectativa forte, né, de inflação ainda, e isso, né, fez com que o Banco Central elevasse a taxa de juros para esse atual patamar. Segundo o próprio Boletim Focus, que é feito semanalmente, há uma expectativa de taxa de juros acima dos 7% no final desse ano. E isso provavelmente ajudou também a influenciar na decisão do Comitê de Política Monetária, que acompanha, de certa forma, né, o que o mercado, né, sinaliza através dessa pesquisa que é feita semanalmente. Então, agora temos aí juros mais caros para consumidores, também para empresas que buscam empréstimos, né? Então, isso termina ajudando a desacelerar
o ritmo de retomada da economia. Ao mesmo tempo, deve ter um impacto no câmbio, né, já que a taxa de juros aqui no Brasil se elevou, enquanto que nos Estados Unidos, na Europa, se manteve inalterada. Então, segundo a gente acompanha no mercado, provavelmente investidores internacionais devem comprar mais títulos brasileiros que passarão a remunerar mais. E isso deve derrubar o câmbio aí no futuro próximo, né, fazendo com que até ajude também a controlar mais a inflação, já que o preço dos produtos importados e das commodities deve sofrer um impacto direto na questão do câmbio. Então é isso, essa é a nossa dinâmica, principalmente com o Banco Central em seu relatório, dizendo que a inflação brasileira se mantém persistente. Um abraço a todos e até a próxima. Quarto poder. Matheus Fernandes. 12h17, meus amigos. Pois é, Felipe. Acho que, como o professor Écio Costa vinha prevendo aqui, né, ano que vem, provavelmente no início do ano que vem, ali pelo primeiro trimestre, a inflação deve convergir, a taxa de juros vai estar lá em cima, mas caso, né, das melhores previsões, o crescimento seja possível, né, de convergir também com a recuperação econômica gradual, que a gente sabe que é muito difícil, ainda bem desigual, né, bem heterogênea, não tem uma uniformidade. Matheus, só te interrompendo aqui, como eu tô meio do mal hoje, explica aí, sem o economês, o que significa aí tudo isso que Écio Costa nos contou para o nosso ouvinte aqui da rádio? Taxa de juros, Selic, quando ele fala que aumentou, é a taxa de juros. O Banco Central sentam vários senhores lá. Eu acredito que tem algumas mulheres também hoje em dia, já ganharam bastante campo nesse setor. Eles sentam, cada um traz o seu relatório da sua área, especificamente, e obviamente eles já devem ter tratativas antes disso, mas eles não revelam os dados antes, é sempre assim, é bem misterioso mesmo. O Comitê Monetário e Econômico do Brasil é quem decide a taxa de juros, então eles não podem ter influência sobre outros instrumentos dentro do Banco Central, para que não exista, de fato, uma convergência de ideias, talvez por amizade, por alguma coisa assim. Então, para ser bem imparcial, eles trazem os dados, colocam esses dados em um modelo econômico. Esse modelo ele é estressado, de maneira geral. Eu alimento a planilha, e a planilha ela vai rodar esse modelo, e ela vai entender o que é necessário para subir a taxa de juros, tá? Aquele modelo é estudado por vários cientistas econômicos do mundo inteiro, porque a faculdade é de ciências econômicas, né? Ela forma o cientista econômico, e ali, aquele modelo, ele indica, ó, a previsão de inflação é essa, alguns traços ali, e a contrapartida é os juros, para que você recupere esse capital, entre aspas, podre, que é a inflação, e assim a economia ela converge entre preço de oferta e demanda para que as coisas sejam mais normais possíveis. Né? Eu ainda achei muita economia. Explique para mim, qual a diferença na vida do nosso ouvinte? A inflação aumentar ou diminuir, a taxa Selic aumentar ou diminuir? Me explica como se eu fosse uma criança de 6 anos. Explico. Tá usando as frases de Fernando Henrique, né? De uma maneira mais singela possível, há duas opiniões sobre o que seria inflação, tá? Economia como um todo sempre depende. Tem gente que acha que inflação é aumento geral dos preços, e eu, vindo da microeconomia, e estudo algumas escolas econômicas que seguem um fundamento diferente, entende-se que é a desvalorização da moeda, a inflação, ou seja, um excesso de liquidez como a gente tem atualmente, 6 trilhões, se não me engano, 3 trilhões, acho que é 6 trilhões de dólares que vão entrar gradualmente na economia através dos Estados Unidos pelo projeto que o Biden vendeu em sua campanha, ele deságua no mundo inteiro, né? E no Brasil e o resto do mundo inteiro, todo mundo jogou dinheiro, muito, mas não foi pouco não, foi muito dinheiro, inclusive a nossa dívida PIB está 87% do PIB, ainda é um pouco de economia, mas a gente jogou muito dinheiro, e quando você tem muito desse cardigan bonito que você tem aí, ele vale pouco, né? Então não é porque tem muito dinheiro que é bom, o dinheiro ele tem que ter um valor de compra, ele tem que representar um bem. Eu quero gastar R$1 e comprar um Kinder Ovo, eu não quero gastar R$1 e comprar 2 Big Big, entendeu? É isso que acontece quando a gente está no momento inflacionário, os preços sobem para que as pessoas controlem o seu consumo, para que atendam, não fique faltando no mercado, é basicamente isso. O Biden fez um PAC lá, né?
um plano de aceleração do crescimento, mais ou menos isso, né, Matheus? Fazendo um paralelo aí com o Brasil. Agora a vantagem bem clara que o Biden tem sobre qualquer outro país. Ontem eu estava falando, inclusive, com amigos economistas meus também, de que o presidente dos Estados Unidos nunca é quem foi eleito. O presidente dos Estados Unidos se chama dólar. Enquanto você tiver uma moeda que você possa imprimir ela sem o lastro, apenas na confiabilidade de uma economia forte como é a americana, ele pode fazer o plano econômico que ele bem entender. Obviamente que existem consequências piores e melhores, mas eles não têm esse cuidado que a gente tem que ter aqui por conta do nosso fiscal, né? As nossas contas públicas explodem, as deles provavelmente não vai ser rejeitado o dólar em lugar nenhum. Agora o real talvez, né? Se a gente brincar demais. Perfeitamente. E a gente vai agora para a nossa entrevista, tá? Só que eu vou pedir para que Felipe se prepare. Aí a gente vai para o intervalo antes, aí você prepara a voz, tá? Que é você que vai chamar o nosso convidado. Isso. Certo? Prepara a voz, faz aí um gargarejo e a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já, 12h22. Quarto poder. Todo domingo, às 18 horas, Roberto Carlos Especial. Roberto Carlos Especial. E canta uma canção. Mais um programa com a marca da sua Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto poder. Felipe Barros. Hoje, no Quarto Poder, nós vamos receber, né, nosso amigo Charles Ruas, ele que é engenheiro civil e arquiteto urbanista com mestrado em desenvolvimento urbano pela UFPE e é um dos sócios diretores da Viane Moura. Seja muito bem-vindo, Charles. Você que chegou um pouquinho atrasado aí, que sofreu um pequeno percalço no caminho, né? Ficou atolado aí, parece. Foi fazer a trilha do lobisomem, foi? Acho que sim, viu, Felipe? Só um momentinho. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Boa tarde, Charles. Seja muito bem-vindo, viu? Já dá para ver que é um homem determinado. Aí atolou e chegou ao tempo da entrevista. Obrigado aí pelo convite. Desculpe pelo atraso. Não contava que ia chegar em Garanhuns com tanta chuva. Terminei atolando o carro, tive que pedir um suporte aí aos amigos. Mas consegui chegar a tempo aí, mais uma vez, desculpa o atraso, mas é um prazer estar aqui. Muito bem, Felipe, sua pergunta inaugural. Charles, eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiro, né, para a gente iniciar, que você falasse um pouquinho a respeito da empresa, da Viane Moura, que é uma empresa que está aqui em Garanhuns há bastante tempo e tem influenciado em todo o Agreste Meridional. Então, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, a respeito de como surgiu essa empresa, né, como ela está trabalhando e as cidades que ela atua aqui na nossa região. Maravilha. Veja, a Viane Moura é uma empresa de construção civil que já nasceu com o propósito de construir habitação popular, né? Então, as atividades foram iniciadas em Belo Jardim, que é onde a família Moura tem seu berço, né, da Bateria Moura. E de lá para cá a gente vem ampliando o nosso impacto social aí nas cidades de Santa Cruz, Caruaru, Garanhuns, e mais recentemente estamos também indo para a região metropolitana, nas cidades de Igaraçu e Jaboatão dos Guararapes. A Viane Moura é uma empresa que hoje entregou mais de 12.500 unidades habitacionais para famílias com renda que têm até 3 salários mínimos, né? Então nós somos uma incorporadora. É feita a venda dessas unidades habitacionais que são financiadas através da Caixa Econômica, né? E aí, a partir de 2009, a empresa é de 2003,
mas só a partir de 2009, através do Minha Casa Minha Vida, que mais recentemente virou o Casa Verde e Amarela. Então, esse é um pouco da nossa trajetória, mas eu queria reforçar esse propósito, né, e que tem a ver diretamente o motivo do convite aí de falar sobre habitação popular, porque no Brasil, pelo último censo, né, a gente está até um pouco atrasado porque não teve o censo, então não temos dados atualizados, mas cerca de 90% da população brasileira que sofre com déficit habitacional, e aí só situando, o déficit habitacional são pessoas que não têm habitação digna ou que têm o ônus excessivo com o pagamento de aluguel. Então, 90% dessa população que está situada no déficit habitacional tem renda de até 3 salários mínimos, né? Então, isso é muito latente num país em desenvolvimento como o Brasil, que tem dimensões continentais, e que a gente sabe que a habitação ela tem diversas faces, né? Vocês estavam falando aqui sobre a dimensão econômica, mas além da dimensão econômica, ele tem um impacto na dimensão social e na dimensão ambiental de maneira muito, muito relevante. Olha aí, a gente aqui, eu e Felipe, somos formados em Direito, tá? E na Constituição da gente tem lá uma norma que diz que todo cidadão ele tem direito a moradia digna, tá? Então a gente fica feliz de saber que tem um empreendimento que, além de, obviamente, como toda empresa, quer crescer, quer obter seu lucro, mas também se importa com esse lado social, que eu acho que talvez seja o mais gostoso de fazer a coisa. Exatamente. E como eu já tinha falado, né, adiantado antes, o professor Écio Costa, inclusive, já trouxe esses dados aqui na coluna dele. Bom, como a gente vai falar um pouco do desenvolvimento urbano aqui, né, da habitacional aqui da nossa região, em especial Garanhuns, mas de maneira geral, o professor Écio Costa tinha trazido alguns dados aqui sobre financiamento imobiliário, que tem batido recordes, né? Inclusive, em maio deste ano, foram 17.471.068, ele tinha apontado aqui, e aí tem essa questão da taxa Selic, tá? Porque é a condição dos juros no longo prazo. Quando você financia um imóvel, obviamente, tem um prazo mais alongado. Gostaria de saber como é que a Viane Moura está se planejando para esse novo momento econômico do país, inclusive aqui da nossa região, e como são as condições, como você já colocou aqui, para capitalizar e realizar esse sonho, né, através da empresa que você representa aqui, Charles. Joia. Tem um grande desafio em quem atua com habitação popular, porque a habitação popular é uma indústria da construção civil, né, no segmento imobiliário, mas que atua com margens de lucratividade muito baixas, né? Então, assim, a Viane Moura ela é uma empresa que ela tem um propósito de impacto social, mas que ela se viabiliza através de uma realização econômica, né? Então, contextualizando um pouco essa coisa do propósito, a gente tem uma prática na Viane Moura que está em estatuto, em que a gente distribui apenas 10% do lucro gerado, que ele é distribuído 10% para os colaboradores com premiação por resultado os 10% são distribuídos de forma equitativa para os colaboradores e acionistas, né? E todo o restante do recurso gerado na operação do negócio é reinvestido, porque o objetivo é ampliar esse impacto, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem grandes concorrências nas cidades que a gente atua, porque a maior parte das empresas optam por atuar em segmentos imobiliários com margens de lucratividade maiores, né? Então, normalmente no setor privado, né? Assim, uma atuação no setor privado exclusivamente. Isso, exato. Eu estou focando um pouco no setor privado, porque nos últimos anos a gente praticamente zerou os investimentos públicos para a construção de habitação popular, né? Aqui em Garanhuns a gente teve a construção de um grande empreendimento e depois não há novos investimentos, porque o momento econômico do país tem feito com que esse tipo de investimento seja feito exclusivamente através da iniciativa privada e que o governo participa através do subsídio, né? Então, a gente tem, de acordo com a população da cidade, recursos do FGTS, são recursos do trabalhador, que são investidos como subsídio para poder estimular a produção de habitação e geração de emprego e renda, né? Que tem também esse vetor muito forte. Acho que eu
Respondeu. Anteriormente, só pontuando aqui, antes do Lucas fazer a pergunta dele, o Felipe tinha citado até em brincadeira, né? O PAC lá do Biden. Eu não sei, não sinceramente, não sei se ele se aplica lá, Felipe, nessa questão da habitação popular, mas de fato é reformação, é uma renovação das condições de infraestrutura dos Estados Unidos, mas no Brasil, quando o Felipe brincou do PAC, que é o Pacto de Aceleração do Crescimento, ele incluiu Minha Casa Minha Vida dentro desse projeto, né? Então, neste momento econômico atual, o Charles coloca aqui de forma mais clara, que o Estado recua nessa parte de fazer de frente o serviço e, entre aspas, ele terceiriza através dos subsídios para que existam condições de que as pessoas possam adquirir seu imóvel junto à iniciativa privada, né? Meio que uma parceria público-privada para habitação popular. Seria mais ou menos isso, Charles. Perfeito. Não é exatamente uma parceria, porque hoje quem faz a gestão do fundo do FGTS é a Caixa Econômica, e aí a Caixa Econômica direciona esse recurso através de carta de crédito, que é adquirida pelo comprador do imóvel, né? Então, a Viane Moura, ela não é contratada pela Caixa, ela desenvolve um empreendimento imobiliário e o cliente que tem interesse em adquirir aprova a sua carta de crédito de financiamento junto à Caixa e faz a aquisição do imóvel, né? A gente teve no passado o FA, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, que financiava essas unidades que eram destinadas a populações sem renda formal, e essas casas eram doadas e as pessoas pagavam uma taxa de manutenção que podia chegar aí entre 50 a 150 reais por mês. Infelizmente, esse programa foi praticamente descontinuado. O que a gente tem agora são conclusões de algumas obras que foram iniciadas e os recursos estão sendo destinados para esse segmento de renda. Quando você traz esse recorde de financiamento imobiliário, é importante a gente destacar de que esse recorde ele se dá muito mais hoje concentrado em faixas de renda maior, porque o que a gente vem percebendo ao longo dos anos é uma perda do poder de compra, né, das populações de mais baixa renda, e a gente percebe isso, né, no aumento da taxa de desemprego e aumento da pobreza, e isso faz com que as pessoas não consigam ter acesso ao crédito, né? Então, contando uma referência assim, no passado, para cada 10 clientes que nos procuravam para aprovar o seu crédito, 8 conseguiam efetivar a compra. Hoje essa relação é de 10 para 4. Então, é uma virada de jogo muito representativa e que mostra essa redução na capacidade de pagamento do mutuário, né? Olha, tem um economista, não me recordo agora, mas ele disse que o problema não é a desigualdade, é o tamanho dela, né? Então, quando você vê as camadas sociais se distanciando dessa forma... Não sei quem é, mas concordo. Porque algo está errado. E eu queria fazer uma pergunta sobre a atuação do Estado em si relacionada à sua empresa. É o seguinte, a gente tem uma percepção de que o Estado ele tem uma força muito grande, então ele pode com certeza ajudar em diversos sentidos, mas tem um problema do Estado brasileiro que é a burocracia. Eu queria saber como é que funciona a burocracia, vereador, como é que tu vê a atuação do poder público em si relacionada à sua empresa, se ela mais ajuda ou tem alguns requisitos que simplesmente atrapalham e acabam tornando o negócio mais lento. A gente costuma destacar de que assim, não dá para você produzir habitação popular sozinho. A iniciativa privada não consegue viabilizar no nosso contexto econômico sozinho. Então, o que é feito é uma grande parceria, né? Em que as instituições públicas, o poder público tem um papel fundamental nesse processo e a iniciativa privada, junto com a sociedade, faz o complemento para poder viabilizar. Mas vou trazer algumas referências disso que você trouxe aí a respeito da burocracia. Tem um estudo da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que identificou que cerca de 12% do valor do imóvel é onerado pelo custo da burocracia. O que é o custo da burocracia? É basicamente o tempo e os empecilhos que são gerados através desse processo, que é um processo que precisa, né, de uma regulação do poder público. Ela é muito importante, né? A gente considera e trabalha muito nesse sentido de atuar e atender a regulação, mas que
infelizmente, hoje a gente enfrenta muitas imprevisibilidades dentro desse processo, né? Então, trazendo um exemplo concreto, a gente, antes de fazer a aquisição de uma área, né, para ser desenvolvida, a gente faz toda uma gama de checagem, que ela vai desde uma checagem técnica, né, de qual é o ponto de captação de água, qual o local de destinação do esgotamento sanitário, qual o transporte público, né, uma série de investigações, mas também investigações legais, né, que foram os antigos proprietários, se há alguma pendência jurídica, algum embaraço, e também ambientais, né, então é feita uma série de estudos, isso é feito inclusive antes da aquisição do terreno, para poder garantir a segurança jurídica do negócio. Depois disso é feito um processo de elaboração de projeto, né? Essa primeira parte ela é toda homologada pelos órgãos públicos, através de emissão de certidões de diretrizes, cartas de viabilidades. Depois é feito o processo de projeto, a aprovação, então todo o projeto ele é aprovado junto aos órgãos competentes. Então, só para fazer uma sopinha de letrinhas, a gente tem aqui a aprovação na prefeitura, junto à Secretaria de Planejamento, junto à Secretaria de Obras, junto à equipe que cuida do trânsito. A gente vai a nível estadual, assim, ainda dentro do município, a gente passa pelos conselhos, né, o Conselho de Meio Ambiente e o Conselho de Política Urbana. Depois, em nível estadual, a gente passa pela Compesa, para aprovações de redes de água e esgoto, a PAC, para destinação de efluentes. Passamos também pela, aqui, DER ou DENIT, a depender da localização, do ponto de vista do sistema viário, CELP, e acho que foi. Somente. Vários Então, órgãos de competência pública. Hoje, para você conseguir fazer a aprovação de um empreendimento, você leva em torno de 2 anos, entre fazer a aquisição do terreno e você iniciar uma obra. Conseguir todas as licenças, certidões necessárias para se iniciar. Dentro dos trâmites padrões, né? De maneira que esse custo da burocracia, ele representa, no fim das contas, em vida real, um imóvel que você poderia vender a 100 mil, você vende a 112. Porque 12% é o custo da burocracia, né? De todo esse processo de tramitação e do recurso que foi investido na aquisição de um terreno e que ele só vai retornar 2 anos depois, né? Então, isso dá um pouquinho do tamanho do desafio. Olha, o regulamento na gestão pública é necessário, mas eu acho que em alguns pontos é excessivo e até acho que sem sentido, né? Porque eventualmente você tem até uma espécie de duplicidade de certidões. Eventualmente a prefeitura já aprova aquilo tudo com o teor do meio ambiente, com toda a responsabilidade que a prefeitura tem que submeter a um conselho para, enfim, é uma burocracia excessiva, na minha opinião, e acaba tornando tudo mais difícil de fazer. Felipe, eu vou pedir para você preparar a sua pergunta e daqui a pouquinho a gente faz, porque a gente vai para os intervalos, mas antes eu queria trazer uns dados aqui, talvez você possa me ajudar possa te ajudar na pergunta também, que, como o Charles tinha falado, né, a questão dos recursos, né? Por exemplo, no financiamento imobiliário, com os recursos desses da poupança, no último mês de junho, foram 19 bilhões de orçamento destinado. Isso são os dados da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, ABCIP. E como o Charles já tinha pontuado aqui, as condições sociais do nosso país há algum tempo já não são tão favoráveis, né? A gente tem enfrentado algumas crises dentro do país, e atualmente o nível de desemprego é de 14,6% na taxa e representa 14,8 milhões de desempregados. Então, de fato, as empresas que se preocupam de maneira social com a habitação, elas têm um esforço enorme, né, para entender cada condição econômica de cada cidade, e ainda tem que enfrentar a burocracia. Então, assim, a gente já parabeniza o Grupo Viane Moura de antemão por enfrentar esse desafio, por buscar, de fato, acrescentar a vida de maneira geral, tanto social quanto econômica do nosso município. Mas agora é 12h40, a gente volta em instantes. E, Felipe, você volta com a sua pergunta, viu? Já está pronto aqui, engatilhada. 12h40, a gente volta em instantes.
Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em Tacaimbó. Em Tacaimbó, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h42, rapidinho, já voltamos. Felipe, a bola é sua, pode fazer a sua pergunta. Charles, vamos focar agora especificamente em nossos municípios, né, que nós abrangemos aqui na Rádio Marana, que seria Garanhuns e Belo Jardim também, se você quiser falar a respeito disso. Mas pensando em Garanhuns e traçando aí um paralelo entre isso que Matheus falou, essa questão do desemprego, essa questão da economia que ainda não se recuperou totalmente, mas também observando o momento, né, que a cidade vem passando. Eu acredito que Garanhuns e Belo Jardim também são cidades que estão crescendo, né, apesar de tudo, para a gente ter notícias aí, né? Garanhuns vai ter um shopping, não sei se já chegou essa informação aí a você. Também temos construção de um novo atacado em Garanhuns, uma grande empresa. Ou seja, tudo isso traz investimento para a cidade, dinheiro para a cidade e também traz pessoas, né, que às vezes vêm a trabalho. Então, pensando nisso, a Viane Moura está planejando alguma expansão aqui no município. Vocês têm aquele investimento lá no bairro São Vicente, não é? Ali descendo no José Maria Dourado, e ali é a área de expansão urbana da cidade, né, que foi determinada aí pela prefeitura. Então, quais são os projetos aí para os próximos anos? Vocês vão querer expandir nesse desenvolvimento habitacional dessa região, ou realmente, devido à economia, estão planejando diminuir o ritmo? Como é que vocês estão pensando isso? Nós estamos hoje num momento de encruzilhada, né? Uma encruzilhada de viabilidade econômica, porque a gente estava falando aqui sobre inflação, e a inflação nos insumos da construção civil foram astronômicas, né? Aumento de custo do aço acima de 400%, de maneira que, assim, no custo médio de material, a gente teve um aumento de quase 30%, né? O que, numa viabilidade econômica, é praticamente impossível você conseguir realizar, e por isso que hoje a maior parte dos incorporadores migraram desse segmento econômico e estão partindo para desenvolver empreendimentos imobiliários para faixa de renda mais alta, né? E para situar em termos de preço de venda de imóvel, a gente atua com imóveis aí girando em torno de R$100 mil, e a gente indo para outros segmentos econômicos, você passa para operar aí com a faixa de imóvel de 150 mil. Né? Então, é um descolamento muito grande da realidade, porque quando você coloca isso no valor do financiamento, representa a diferença entre o cliente final conseguir comprar ou não comprar, porque ele não aprova o crédito e pede um sinal enorme. Imagina uma pessoa que ganha uma renda aí de R$3 mil, pagar num sinal da compra de um imóvel 20 mil. Então, é uma família que não tem capacidade de poupança e não consegue comprar o seu imóvel, né? Aqui em Garanhuns a gente já chegou a vender uma média de 25 unidades habitacionais por mês, e hoje essa média está bem abaixo, algo em torno de 18, 16 unidades habitacionais, que dificulta um pouco essa operação em função disso, né? Aumento de tributos, a gente teve aumento de carga tributária, né, em nível federal, saiu de uma tributação de 1% para 4% num regime especial de tributação,
tivemos esse aumento de insumos. Então, a gente está num momento de muita cautela, né, de novos investimentos, mas, acima de tudo, comprometido com a manutenção da realização, né, desse impacto social, que a gente sabe que ele é muito representativo, né? A gente vive todo dia, quando entrega a chave de uma casa, uma família que não tinha um imóvel, tinha receio de ser despejado do seu aluguel, ou morava de favor na casa de um parente, em condições sub-humanas, e vai para uma habitação digna, com infraestrutura. Isso realmente é muito transformador e é o que nos anima. Olha, é bem interessante a Viviane Moura, porque depois foi construído ali aquele habitação, né, que se chamaria o complexo habitacional, seria o termo correto. É bem interessante porque você começa a criar uma espécie de cidade secundária ali, começa a nascer empreendimento. Então não é só a habitação em si, né? Você fomenta todo um local de prosperidade para negócio, para bastante coisa, que são ciclos, como é que se chama, Deus, em economia? Ciclos econômicos. Ciclos econômicos, desenvolvem, de maneira geral, o setor de serviços, né, que vai atender aquela região, e de comércio, né, que basicamente é o que sustenta a empregabilidade no país, né? 70% do nosso país é baseado em comércio e serviços. Então, assim, quando você leva a habitação, por exemplo, no caso onde o Lucas falou, que acho que é o maior empreendimento aqui em Garanhuns do Viviane Moura, que é a habitação ali, tem um nome de bairro ali? O São Vicente. São Vicente. Ali tem quantas casas, sabe mais ou menos de ali o projeto completo, a gente está concluindo 1.500 unidades. 1.500 unidades, vamos botar aqui que seja 1.500 famílias, tá? De forma assim, bem... sem os dados corretos, mas suponhamos que cada unidade represente uma família. Então ali vai gerar um mercadinho, vai gerar, assim, a economia real, né? A gente ali desenvolve, de fato, a realidade do brasileiro no dia a dia, porque ele vai ter que ter uma farmácia perto, todo o nível de serviços e de comércio ele vai ter ali, né? Então, assim, de maneira geral, acrescenta, né? Provavelmente, inclusive, é porque análises do PIB aqui no local são muito antigos, né? A gente, a última vez que viu, era um desenho do Banco do Nordeste, né, que se desenvolveu, mas a gente pode até entrar em contato com o Danilo, né, com a dona Elizabeth, para que eles possam ceder mais novos dados, mas provavelmente acrescenta muito, né, a economia local, de forma geral, quando se avança em conjuntos habitacionais. Me diga uma coisa, as garantias para conseguir realizar um sonho da compra da casa própria hoje em dia, como é que se dá através do projeto da Viviane Moura? Como eu expliquei, assim, a empresa ela constrói com recursos próprios, né, e efetua a venda diretamente ao cliente, e esse cliente pega uma carta de crédito junto à Caixa Econômica, né? Então, hoje o programa Casa Verde e Amarela, ele financia de 80% até 90% do valor do imóvel. A diferença precisa ser dado como sinal, mas o cliente ele pode utilizar o seu FGTS como sinal e pode também parcelar com a construtora esse sinal, né, em até 60 meses. É também uma forma de viabilizar para quem não tem essa poupança para fazer o sinal do imóvel. O grande gargalo da garantia é a capacidade de pagamento, né? Então, essa prestação que o cliente vai pagar do financiamento mensal, ele não pode exceder 20% da renda familiar, né? Então, esse é o grande gargalo, e aí só aprova aquele financiamento, a diferença fica como entrada. Uma vez que é efetuado o financiamento, o cliente fica devedor junto à Caixa Econômica, que o imóvel fica alienado à Caixa como garantia, né? Mas isso é uma operação, inclusive, do seu ponto de vista de valorização imobiliária, muito benéfica, porque normalmente você compra um imóvel com um determinado valor, e imediatamente após a entrega, esse imóvel se valoriza bastante, né? Lá no bairro São Vicente, a gente iniciou a operação de venda com valores de imóvel em torno de R$80 mil, e hoje você tem imóveis sendo vendidos a 120, pessoas fazendo repasse, tirando o seu saldo devedor e ainda tendo um recurso adicional. E o desenvolvimento econômico lá também é muito, muito latente, né? Com implantação de academias, de supermercados. A gente tem uma prática também de estímulo na associação comunitária de economia circular local, né, que as pessoas podem contratar serviços e produtos da própria localidade, de maneira que dá uma dinâmica econômica muito bacana. Felipe, mais alguma pergunta?
Veja, eu só queria saber a respeito, acho que ficou faltando na minha pergunta anterior, nessa questão da expansão, né? Realmente a expansão que vocês pretendem fazer é para aquele lado ou é sigiloso, Charles? Tô vendo aí pelo... Não. Na realidade, assim, hoje a gente tem um desafio muito grande de conseguir novas áreas, né? Às vezes a pessoa tem uma impressão de que, porque o bairro é distante do centro da cidade. Mas aí existe uma dinâmica que é a dinâmica de valorização fundiária, né? O valor da terra no centro da cidade é um valor que não viabiliza a produção de habitação popular, né? Então a gente precisa buscar áreas dentro da expansão urbana da cidade e aquele território hoje é o único território da cidade de Garanhuns que tem viabilidade para a implantação de novos empreendimentos, né? Não são só novos investimentos da Viane Moura, mas de todos os outros incorporadores, né? A gente sabe que Garanhuns é uma cidade que tem muitas fragilidades ambientais, né? E sob o ponto de vista de solo, né? Muitas restrições. E a legislação com o plano diretor antigo, que é bastante ultrapassado, restringe muito a ocupação do território, né? Então, a gente tem feito um trabalho e tem conseguido sensibilizar a gestão local no sentido de realizar a revisão do plano diretor, a cidade para se desenvolver. Eu costumo dizer, e a gente estuda isso na academia, né, na graduação, no mestrado, de que uma cidade, quando ela não é planejada para crescer ordenadamente, ela cresce desordenadamente. Eu sou de Recife, nascido e criado lá, e Recife teve essa experiência, né? Não se planejou para crescer e a gente tem toda a ocupação de morro, de margem de curso d'água. Então, o grande cuidado que a gente precisa ter é que para preservar o meio ambiente em Garanhuns, é necessário planejar o seu desenvolvimento. São Paulo, inclusive, sofre com algumas coisas nessa questão, né? O centro de São Paulo, as pessoas pensam que às vezes grandes enchentes são na periferia, mas não, é no centro de São Paulo, né? Foram, na época do desenvolvimento pujante dos anos 70, foi construído muito e preservado pouco ali, ou entendido pouco nesse sistema que provavelmente, como toda graduação, ela evolui e a gente estuda melhor cada planejamento, mas São Paulo meio que matou os rios que tinham no centro da cidade. Então, acho que na época do Maluf, né, que foi uma das maiores obras de São Paulo, o pensamento mais desenvolvimentista do momento, acabou causando problemas depois, né, porque a chuva ela não ia mudar de lugar, ela não ia cimentar o céu. Então, de fato, que prejudicou, né? Isso que o Charles está colocando aqui de maneira mais clara, é isso, né? A preservação ambiental, ela tem que ser estudada junto com o desenvolvimento, né? Não é uma coisa antagônica à outra, né? Não pode ser dissociado, né? O desenvolvimento urbano, ele precisa ser sustentável, né? E aí, sustentável sob o ponto de vista do tripé da sustentabilidade, de forma ambiental, de forma econômica e de forma social. A gente não pode restringir uma ocupação do território em que só as famílias de alta renda possam ocupar, né? O território ele precisa ter essa característica de igualdade, inclusive porque a economia só funciona se o trabalhador de menor renda ele precisa ter um local digno para morar, precisa ter transporte de qualidade. Então, isso precisa ser construído de forma conjunta. E aí, Felipe, objetivamente falando, assim, a gente enxerga que o território de desenvolvimento da cidade, isso me parece que é pacificado, inclusive com o Conselho de Política Urbana, Conselho de Meio Ambiente do município, é naquela região da cidade, é onde o plano diretor já previa a zona de transição, né, para a expansão urbana, e a gente tem trabalhado nesse sentido para construir com todos os atores esse plano ordenado, né, de desenvolvimento urbano para permitir que empreendimentos como o nosso, né, mas que não é só nosso, tem vários outros incorporadores que atuam, possam viabilizar a habitação, né? Eu levantei aqui um dado, já algo em torno de 7 mil unidades habitacionais é a necessidade do déficit aqui de Garanhuns, e hoje, com exceção da Viane Moura, quem efetivamente está operando nessa faixa de renda são pouquíssimos, e a gente tem um perfil demográfico no Brasil, e aqui em Garanhuns também, ainda de crescimento populacional, em que essa demanda ela não diminui, ela só cresce, né? Então, importantíssimo se não prover habitação formal com infraestrutura urbana de qualidade, o crescimento desordenado irá acontecer. E causa problemas diversos, né? Que a gente às vezes nem consegue raciocinar. Questão de criminalidade, sujeição a tráfico, esse tipo de coisa acontece muito quando o crescimento é desordenado.
E impacto ambiental, que eu acho que é um destaque importante, porque muitas vezes assim, o poder público se orienta muito para ordenar a construção formal, só que a construção formal cumpre todos os trâmites legais, né? Mas a construção informal não, cada um faz do jeito que quer, e aí depois o passivo e o custo de fazer o ordenamento, e Recife é campeão nisso, de urbanizar a favela é muito mais caro do que você implantar a infraestrutura já de forma correta no início. Bem, Charles, estamos chegando agora ao fim aqui da nossa entrevista. Gostaria de agradecer muito você aí por sua presença, né? E vou lhe pedir que faça suas últimas palavras, né? Se despeça aí dos nossos ouvintes e também nos deixe, né, uma dica de livro e filme. Sempre a gente faz essa pergunta pegadinha, mas acho que dentro das suas palavras você poderia também colocar como é que faz para entrar em contato com a Viane Moura. Caso eu fico brincando aqui que o Lucas vai casar, um dia você vai casar, meu amigo. Não, vai sim, você vai casar. Eu sou solteiro convicto. Não, você vai casar. Eu disse que ele ia casar outro dia, que ele ficou bravo. O Lucas, que vai casar em breve, ele quer casa. Quem casa quer casa. Como é que faz para conseguir uma casa? Onde é que procura a Viane Moura para negociar as condições e entender melhor como é que funciona o projeto? Joia. A gente tem o nosso site, né? www.vianemoura.com.br. Lá vocês vão ter acesso ao link para o contato com o WhatsApp, por telefone, e pode fazer seu cadastro para se inscrever no próprio site. Além disso, a gente tem uma imobiliária que fica no centro, que tem o atendimento hoje presencial, né? Voltamos a ter atendimento presencial, e também fazemos atendimento no canteiro de obra para encaminhar aí para as equipes de venda, né? Não tinha me preparado aí para as dicas, mas me lembro assim de cara um grande livro e marcante, Cidades para Pessoas, de Jangel, que é assim, uma enorme referência do urbanismo. Quem indicou esse livro aqui que você acabou de indicar foi Raquel Lira, prefeita de Caruaru, que esteve conosco, fez a mesma indicação. É uma bíblia do urbanismo contemporâneo, e eu tive a oportunidade de visitar as intervenções. Esse autor, ele é conhecido pelas grandes intervenções que fez na Dinamarca, né, e conseguiu transformar a cidade de Copenhague em 30 anos, uma cidade que tinha uma série de debilidades. Hoje é referência e reconhecida como a melhor cidade para se viver, do seu ponto de vista de urbanidade, né, e eu acredito muito nisso, de que o desenvolvimento urbano sustentável, ele é possível e é viável. E o destaque que eu faço, assim, ele não pode ser excludente, né? Normalmente a gente consegue e costuma associar qualidade urbana a alto padrão de renda. E a gente precisa ter qualidade urbana também para a população de baixa renda, porque nós somos uma cidade plural e que a gente precisa aprender a conviver junto, né, em harmonia com o meio ambiente, mas não deixando de considerar o aspecto social, que hoje é o nosso grande desafio. É conseguir permanecer viabilizando a habitação popular para pessoas que são, tanto quanto todos nós, dignos de ter sua moradia digna. É isso, palavras aí do nosso amigo Charles. Eu vou me despedindo aqui. Charles, mais uma vez, muito obrigado. Matheus, sempre uma honra. Meu amigo Tony, obrigado pelas operações hoje. Valeu, Felipe. Um grande abraço para todos vocês. Pode falar, Felipe. Um grande abraço também a todos. Muito obrigado, Charles, por seu tempo. Eu sei que seu tempo é precioso e agradeço demais a sua presença aqui. E agradeço aos ouvintes por estarem sempre conosco. E amanhã tem mais. Até amanhã. Obrigado, eu que agradeço e quero me colocar à disposição aqui. Gostei muito do bate-papo. Sempre que possível, me convide que eu vou ter prazer de vir e compartilhar aí com vocês. Olha aí, meus amigos, tivemos uma aula, né? É uma aula, é bacana, é importante, né? É um assunto muito relevante para nosso município. Habitação popular, desenvolvimento econômico e social andam juntos, junto com o planejamento sempre. 13h em ponto. Agradeço a presença de todos, audiência sempre qualificada, né, Lucas? Hoje, Tony não vai reclamar, a gente vai entregar. Hoje é pontualmente. 1h em ponto. Voltamos amanhã, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Em todo lugar.
Em Águas Belas, todo mundo ouve. Marana, superpotência de Pernambuco. De segunda a sábado, 7 da manhã, você tem um encontro marcado com o Padre Emerson, no programa Momento de Graça. Apoio Mano Imóveis e Colégio Santa Joana d'Arc. FM. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura